Olá, seja bem-vindo a mais um Daúde Entrevista. O nosso convidado de hoje é o renomado economista Sérgio Vale, chefe da MB Associados. Sérgio, inflação dos alimentos. Como você está vendo essa ação do governo em cima de um segmento responsável pela inflação e os outros segmentos? Obrigado, Daúde, pelo convite de estar vindo aqui falar com você. Esse é um ponto importante, Daúde. A gente está muito falando da inflação de alimentos, mas o governo está deixando de tocar no resto da inflação, que é o relevante nesse momento da gente estar observando. A gente vê os últimos 2 anos, teve uma pressão muito grande por conta da política fiscal, que levou a uma demanda grande acontecendo na economia brasileira nesses últimos 2 anos. A demanda cresceu com força, o PIB cresceu com uma intensidade. E, junto com isso, por conta da política fiscal negativa que a gente teve nesse período, a taxa de câmbio também subiu com perspectiva de risco, né, por conta da questão fiscal. Então, você tem demanda forte de um lado, você tem câmbio depreciado de outra intensidade. Essa demanda é impulsionada pelo crédito e por gastos que não têm respaldo fiscal, é isso? A demanda tem várias razões para ter acontecido, ter tido o crescimento que a gente vê, mas uma importante que a gente teve, especialmente no ano passado, foi o forte crescimento dos gastos públicos. Então, transferência de renda que a gente viu via Bolsa Família, que aconteceu em 23 e 24, teve a política de salário mínimo, tudo que a gente viu acontecer de aumento de gasto público intensamente nesses últimos 2 anos, isso repercutiu em termos de demanda ao longo de 24. Então, junto a isso, um fiscal que foi deteriorando, foi piorando ao longo desse período, o câmbio também depreciou em razão desse cenário. Você junta essas duas coisas, a inflação em 2024 subiu com uma certa força. A gente terminou o ano com a inflação acima do teto. A inflação de alimentos, que foi importante especialmente por conta das carnes no final do ano passado, ela seria melhor adequada com questões de longo prazo que você poderia estar fazendo. Então, olhar a questão de seguro rural, para lidar com as questões climáticas, você fazer investimento em infraestrutura e esperar a safra mais positiva que a gente vai ter esse ano. A gente vai ter uma safra que vai crescer entre 8% e 10%, muito provavelmente, segundo semestre, a gente vai ter inflação de alimentos provavelmente num patamar menor do que a gente viu ano passado. E na questão climática e nessas questões relacionadas à inflação de alimentos, o governo tem menos condições de atuar efetivamente do que na política fiscal. Então, acho que ele está focando o lado errado agora. O governo ele tem um propósito, me parece, de não ter medidas concretas para a redução de gastos. Quando o cenário está bom, tudo bem. Quando o cenário muda, isso acaba complicando a vida do governo. Por que ele age assim? Você tem alguma desconfiança? Eu não consegui entender. Por quê, Sérgio? É muito o tipo de visão econômica que o governo tem de olhar a estrutura de gastos públicos no Brasil e acreditar que o gasto vai gerar crescimento, vai gerar arrecadação, vai resolver o resultado primário, o superávit primário. Então, tudo parte do gasto, como se o gasto fosse um dínamo, um motor de crescimento para a economia como um todo. Quer dizer, o Lula acha que no atual momento isso é possível, porque nos primeiros mandatos dele, 1 e 2, ele usou isso, né? E deu certo, porque era diferente do cenário de hoje. Qual é a diferença? Ele sempre usou. Se a gente olhar gasto público, na verdade, não é nem só que ele usou. O gasto público no Brasil sobe com intensidade ao longo dos 30 últimos anos. Desde o Plano Real, a gente vê isso acontecer de uma forma sistemática. Então, não é só, de fato, uma questão relacionada ao governo Lula. A gente viu isso, de fato, acontecer em outros governos. Agora, o fato é, quando o Lula foi presidente no primeiro e segundo mandato, a gente tinha também os efeitos positivos da política econômica que o Lula estava fazendo naquele momento e as políticas herdadas do governo anterior. Tinha boom de commodities também na época, a China começou a aparecer naquele momento, juros nos Estados Unidos estavam a zero, então tinha uma conjunção de elementos que fizeram o Brasil crescer com intensidade e mesmo com o gasto crescendo com força, a receita conseguia crescer com intensidade acima do gasto, a gente tinha um resultado primário positivo, a dívida foi caindo. Agora, o gasto cresceu muito, o governo conseguiu acelerar a arrecadação, especialmente ano passado, mas não foi suficiente para gerar aqueles números primários muito bons que a gente tinha lá no governo Lula, que era entre 3% e 4% do PIB. Aqui a gente está falando de um déficit em torno de 0,5% do PIB. Só que para estabilizar a dívida pública hoje, é muito maior do que era naquela época, a gente precisa de um resultado primário positivo
elevado, em torno de 2 a 3% do PIB. E a gente está falando de um déficit. Então, por isso que o mercado fica muito estressado. Para estabilizar a dívida pública, a gente precisa gastar menos, arrecadar mais, esta conjunção dessas duas coisas, para a gente conseguir entregar um resultado primário mais positivo. Aí a dívida estabiliza, o mercado aí, com certeza vai ter um cenário muito mais positivo, muito mais tranquilo se isso acontecer. Só que a gente está falando de um terceiro ano de mandato, próximo da eleição no ano que vem, é um governo que já tem uma visão difícil em relação à estrutura de gastos. Todo esse corte vai ser difícil acontecer, né? Não vai acontecer. A gente vai ter que esperar o próximo governo, quem vai ganhar em 2027, seja esquerda, seja direita, quem quer que seja presidente em 2027, vai ter que fazer um ajuste fiscal que não foi feito nesses últimos 2 anos. O arcabouço fiscal não é um ajuste fiscal permanente, a gente vai ter que voltar a essa questão. O número que a gente tem de meta é baixo, a gente vai ter que subir esse número de meta fiscal. Enfim, tem várias frentes que a gente precisa atuar e o governo vai precisar perder tempo nisso nos 6 primeiros meses de 2027 para a gente normalizar a economia. Normalizar é o quê? A gente trazer tranquilidade para que lá na frente a taxa de juros possa cair. Pensando o produtor, essa taxa é muito alta, né? É muito alta, Daúde, mas a gente precisa lembrar que o culpado é o governo. Quer dizer, todas as vezes nos últimos 30 anos que a taxa de juros conseguiu cair, foi porque em algum momento, no passado, antes dessa taxa cair, a gente fez algum ajuste fiscal significativo. A gente pega o Lula 1 e o Lula 2. Quando o Meirelles virou presidente, ele subiu a taxa de juros. A Selic, a gente reclama hoje da Selic nesse patamar, mas a Selic em 2003 era 27,5%. Era muito maior. E ao longo do governo Lula, por conta do ajuste fiscal que foi feito, a taxa de juros foi caindo. Um outro momento que a gente viu isso acontecer foi no governo Temer, no pós-Dilma. Tinha uma situação também muito dramática, fez a regra do teto, a taxa de juros foi caindo. Lembra, a gente chegou a 6,5% de Selic em 2019, antes da pandemia. Na pandemia a gente chegou a 2%. Então, assim, para a gente conseguir, de fato, fazer uma taxa de juros mais baixa e um custo de crédito menor para o produtor, para todo mundo na economia, a base inicial vai ser sempre, infelizmente, o fiscal. E essa a gente não está seguindo hoje. Sérgio, uma grande preocupação hoje dos produtores rurais, né, que em grande parte está nos assistindo, é exatamente como será, né, a interferência, possível interferência de Trump no mercado, pode vir facilitar ou complicar a vida dos produtores rurais brasileiros. Como você vê esse cenário? Você é otimista, eu sei que você é um economista que está sempre junto aos produtores, você conhece muito sobre a estratégia de se buscar, né, rentabilidade, de como produzir com baixo custo. Como você vê? Eu acho que essa é a mensagem que a gente poderia deixar para os nossos amigos produtores. O Trump é a grande questão dos próximos 4 anos, né, Daúde? Assim, é a grande incerteza em várias frentes. Quando ele virou presidente agora, o mercado estava contando que a gente tem um choque tarifário enorme. Ele estava falando desde o ano passado que ia dar 50% a 60% de tarifa contra a China. Ele vira presidente e mal fala da China nos primeiros dias. E de repente fala, olha, talvez lá na frente, em fevereiro, março, abril, a gente dê 10%, não sabe. Então foi um choque contrário ao que se esperava. Estava todo mundo esperando uma paulada. O mercado já tinha precificado. Tinha precificado na paulada. Então o câmbio estava ali no 6,10, 6,20 por conta desse estrago que ele prometia que ia fazer em relação à China. Vem o governo Trump, ele mete pau no Canadá, no México, Panamá, com quem é mais fraco. A China ele deixou de lado. Opa! E aí o mercado ajustou. Havia essa incerteza, o câmbio estava 6,10, 6,20, foi para esse 5,80, 5,90 que a gente está vendo agora. Você acha que pode ficar ali no 5,70 que o Haddad fala? Então, essa é a grande dúvida. Se a gente nos próximos 2 anos tivesse um cenário de supernormalização na questão fiscal doméstica e na questão externa, considerando que o Trump não vai fazer mais nada de muito radical e diferente, a gente poderia trabalhar com uma taxa de câmbio mais razoável. Mas não me parece ser o cenário, né? Daúde, eu tenho a impressão que o Trump entrou agora, ele está tomando conhecimento e olhando digamos assim, os inimigos primeiros que ele vai afetar. Primeiro foi a imigração, agora está afetando os países em volta. A China vai ter o momento dela, vai ter aumento de tarifa em relação à China. Então esse câmbio agora está momentaneamente nesse patamar. Questão fiscal no Brasil ainda é uma questão extremamente importante. E a questão externa com Trump, isso ainda vai voltar a aparecer.
Então, o câmbio está nesse patamar agora, mas eu acho que ainda pode depreciar. A gente ainda pode ver esse câmbio ficar acima de R$ 6 por dólar ao longo de 2025. Isso me parece o cenário. Rapidamente, para o agro você vê um bom cenário. Olhando o agro desse ponto de... Qual é o cuidado que o produtor tem que tomar? O produtor tem que tomar o cuidado agora na outra ponta do crédito, porque como os juros vai elevar com força esse ano e provavelmente ainda vai estar muito elevado em 26, você vai ter um custo de crédito maior na economia brasileira. Então, sim, quem está tomando financiamento, quem já está financiado, esse custo de crédito vai estar mais complicado do que foi ano passado, que foi os últimos 2 anos. Agora, o câmbio vai estar favorável. Então, olhando a ponta da exportação, vai estar bastante bom. Perfeito. Sérgio, obrigado por tua presença aqui conosco no Canal Rural. Pena que é pouco tempo, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando de economia. Obrigado. Prazer, Daúde, obrigado. Eu conversei com Sérgio Vale, né, um renomado economista que vocês conhecem, está muito também junto ao pessoal do agro, e ele é economista-chefe da MB Associados. Pessoal, obrigado por tua presença e até mais, até o próximo programa.